Boa tarde, meu nome é Cláudia Carvalho, queria agradecer a oportunidade de estar aqui no evento Mais de DSEC mais uma vez, queria agradecer você que está aqui nos assistindo. Para quem não me conhece ainda, eu queria me apresentar, eu sou advogada criminal, especializada no atendimento a empresas e trabalho também com cybercrime, eu tenho vários artigos sobre essa temática, eu sou colunista da CISO Advisor e hoje eu estou aqui para trazer um tema importante para vocês, que é o atacante interno corporativo como relevante risco cibernético. A gente vai tratar 4 eixos aqui da nossa conversa, né? Contexto insiders, triângulo cybercrime, cybercrime workplace e cybercrime white collar, que é o colarinho branco eletrônico, para quem ainda não escutou essa expressão. E por que eu trouxe esse tema hoje para vocês? A gente fala normalmente dos insiders nas empresas, né? Nos estudos sobre isso, os insiders, na verdade, em sua grande maioria, são pessoas que cometem ações negligentes nos sistemas, fazem aquela gambiarra digital, né, para otimizar o seu próprio trabalho, não necessariamente fazem coisas que possam colocar em risco o sistema propositalmente, pessoas que às vezes trazem seus próprios equipamentos para poder utilizar no ambiente de trabalho, o BYOD, né, Bring Your Own Device, muitas empresas ainda permitem isso, só que isso é uma grande fonte de abertura de vulnerabilidades nos sistemas. Só que a gente não pode esquecer que esses insiders têm ainda uma classificação também específica para os propositais. A gente está vendo aqui em cima no slide não só o desesperado tradicional que faz bobagem, mas a gente está vendo ali embaixo pessoas que vão praticar ações propositais justamente no sistema por motivações variadas. No caso, quem pratica vazamento de dados, sabotagem. Então, é uma classe que já está justamente sendo objeto de maior atenção. Por quê? Porque atualmente a ação dos insiders propositais está crescendo dentro das empresas. Por quê? Porque eles estão começando a atuar em conluio com atacantes externos. A maioria das empresas se preocupa muito em fazer uma arquitetura da segurança da informação voltada para perceber a ação de um atacante externo. E muitas vezes essa ação vai acontecer em conluio com o funcionário da própria empresa. Então você elabora um sistema que é todo preparado para você ver uma invasão, uma quebra de criptografia, e, no entanto, o seu próprio inimigo pode estar na cadeira sentado do lado trabalhando com você. E como é que essa situação acabou chamando mais atenção? A gente teve um episódio do ano passado, e que não é o primeiro, mas que ficou famoso na imprensa. Você tem a questão da fábrica da Tesla, onde o funcionário foi aliciado por um cybercriminoso para poder praticar uma ação que instalar um malware dentro dessa empresa. Ofereceram $1 milhão. Eu quero destacar que essas pessoas que estão na Dark Web, né, ou às vezes até nem na Dark Web, estão na Surface, né, para poder fazer contato com pessoas, fingir uma amizade, eles são uma classe específica de cybercriminosos, que se chama Warriors, que são os recrutadores profissionais. E por quê? Eles querem justamente nessa questão de chamar alguém de dentro da empresa, queimar uma etapa, porque é uma otimização do trabalho do cybercrime. Justamente que, na prática, o crime organizado cibernético, ele trabalha não só com as pessoas que ordenam as ações, mas que as praticam também, no sentido das pessoas que fornecem os softwares para ataque, as estratégias, os recursos. Então, para não se gastar tanto com essa mão de obra, digamos assim, que auxilia o cybercrime, por que não chamar um funcionário de uma empresa, né? E aí a gente pensa, nossa, ele não aceitou, ele foi treinado para isso, ele foi, digamos assim, conscientizado sobre isso, talvez. Mas e se ele tivesse aceitado? O que levaria um funcionário de uma empresa a aceitar um convite desse, né? Muitas vezes a pessoa pode ganhar bem, está satisfeita talvez no trabalho, mas a motivação do cybercrime é bastante variada, e é sobre isso que a gente vai falar. A gente tem uma teoria mais antiga sobre prática criminosa, a teoria do crime, que foi desenvolvida por um cybercriminólogo chamado Thomas Holt, que ele adaptou essa teoria para o cybercrime. Ele criou 3 eixos para poder entender como é que é a atuação do cybercriminoso.
A gente tem no primeiro momento ali no triângulo um criminoso motivado, um criminoso que tem um objetivo, que na maioria dos casos aqui que a gente vai tratar é econômico, pode ser político, pode ser religioso. Ele vai usar a técnica, que é a expertise dele, né, que é de tecnologia, para praticar essa ação criminosa, dentro de uma vulnerabilidade, que é a oportunidade que ele vai ver dentro do sistema. Então, ele vai poder explorar isso de acordo com as brechas de segurança que existam dentro de uma empresa. Então, basicamente, a ação de um cybercriminoso é essa dentro do sistema que ele vai invadir, ou às vezes nem a necessidade de invasão, já usa credenciais de acesso que já estão vazadas na internet, né? E dentro dessa forma de agir, a gente pode dividir em dois grandes grupos os cybercriminosos insiders, que a gente comentou agora há pouco, né? São as pessoas que vão agir de dentro da empresa em conluio com pessoas de fora, na maioria das vezes. A gente tem uma primeira classe, que é o Cybercrime Workplace. Cybercrime Workplace, justamente, a gente fala que são os criminosos do ambiente de trabalho, né? É aquele funcionário que está lá no dia a dia de uma empresa de tecnologia, por exemplo. Eu estou usando a imagem aqui de um seriado Mr. Robot, que eu adoro, e justamente esse personagem que aparece aqui, o Elliot, ele é um funcionário de uma empresa de tecnologia e está ali aparentemente, digamos assim, sem ser percebido, mas as características desse tipo de funcionário são pessoas que justamente não chamam atenção, mas eles têm traços de comportamento que são bastante específicos para você perceber a potencialidade criminosa dele dentro do sistema de uma empresa. Normalmente, esse tipo de cybercriminoso, ele está ali aplicando as técnicas, toda a expertise dele de trabalho, justamente em benefício próprio. Ele sabe todos os gargalos de segurança da empresa, ele tem acesso a informações de sistema, conhece todas as ações que a empresa pode fazer para detectar essa ação dele. Então, para ele é muito mais fácil. Esse é o cara que seria mais aliciado, como eu falei anteriormente, para poder trabalhar com cybercriminoso de fora, né? E o que acontece na mente dessas pessoas? Há várias pesquisas sobre a mentalidade do cybercriminoso, não tem exatamente um consenso sobre isso, mas algumas teorias já são consideradas unânimes, como a teoria da neutralização. Aí você pensa, o que isso tem a ver? Normalmente, para topar uma ação criminosa desse tipo, o que leva uma pessoa a fazer esse tipo de coisa? Essas pessoas são, em sua grande maioria, jovens, eles são pessoas que trabalham usando tecnologia e, por estar trabalhando nesse meio, são pessoas que têm uma forma diferente de pensar. Eles acham que justamente o meio eletrônico é um meio onde você pode agir com mais liberdade, é um mundo à parte do nosso mundo real. Então, na verdade, o mundo que ele está inserido offline é um mundo injusto, é um mundo de regras que eles não concordam. Então, as ações que são praticadas, eles tendem a neutralizar no sentido de negação, de achar que, eu pratico um vazamento de dados, eu não estou praticando crime, eu estou só compartilhando, copiando. Por que isso é crime? Informação não é para ser retida, é para ser dividida com o resto do mundo. O que eu estou dizendo são respostas de questionários de cybercriminosos. Também eles acham que não têm que ser punidos por isso. Na verdade, eles são libertadores das amarras do mundo, né? Mas, enfim, é todo um comportamento de negacionismo sobre o próprio entendimento da sua ação criminosa. São pessoas workaholics, são pessoas que justamente não têm vontade de trabalhar com outros, eles vão estar ali sempre de olho no que ele está fazendo, porque alguém pode perceber, não vão querer, por isso mesmo, participar de coisas em conjunto, fazer auditorias nas empresas, eles não vão aceitar muito bem, não vão querer tirar férias com facilidade, que justamente quem pratica ações criminosas não vai ficar muito à vontade de ficar longe do seu ambiente de trabalho, porque numa ação criminosa, você tem que estar sempre vigilante sobre a possibilidade de você poder ser pego, né? E na pandemia foi percebida uma questão interessante. Esse Cybercrime Workplace, motivações que surgiram para a prática criminosa na empresa por funcionários, questões de assédio moral, cobrança de produtividade na pandemia por empresas que estão em crise, dificuldades financeiras que surgiram com a pandemia,
porque justamente as empresas tiveram enxugamento de recursos, diminuição de benefícios, né? E isso faria com que motivasse essas ações criminosas. A gente já passa aqui para as ações que eles praticam, que justamente é vazamento de dados pessoais, que é o terror da LGPD, e digo que você que é DPO deve ficar de olho no seu agente de tratamento de dados, e danos a sistemas para favorecer concorrentes também, sabotagem, um ataque DDoS, por exemplo, é bastante comum. E a gente tem finalmente o Cyber White Collar, que é o criminoso do colarinho branco, que foi destacado na pesquisa da Edith Hutchins, uma pesquisadora de tecnologia da informação de Cambridge, que já mostra um perfil diferente. É um cybercriminoso que já é mais antigo na empresa, ele não é técnico, ele é alguém que já ocupa posições sêniores, eles já sabem como a empresa trabalha na segurança da informação, no monitoramento de fraudes. Eles já não são pessoas rebeldes como os anteriores, são pessoas que já estão na empresa há mais tempo, em sua grande maioria são homens. No setor financeiro, até na Inglaterra, há um destaque da prática de crimes desse tipo por mulheres em bancos. E essas pessoas, justamente, o que elas fazem? Qual a motivação que elas têm? Muitos estão ali com frustrações profissionais, veem que não vão ser promovidas, muito pelo contrário, se sentem ameaçadas por novos CEOs nas empresas, pessoas jovens que provavelmente podem lhe mandar embora, né, porque isso está acontecendo nas empresas, o fenômeno do etarismo. E o que essas pessoas praticam? Desvio de quantias, né, fraude dentro do sistema, manipulação de quantias em conluio com alguém da contabilidade. No caso, isso é um traço interessante porque essas pessoas precisam de ajuda para essas ações criminosas, elas já não vão ter aquela técnica toda do Insider Cybercrime Workplace, elas vão precisar justamente usar engenharia social para aliciar alguém para colaborar com elas, e também ações coordenadas de ransom e lavagem de dinheiro, porque o ransom já é uma realidade bastante grande no mundo, e agora a lavagem de dinheiro ela tem se destacado na forma eletrônica, justamente com a colaboração com o agente externo. Um ataque ransomware pode ser combinado com o executivo dessa empresa, que justamente vai fingir que não sabe de nada e vai convencer a governança, os gestores, a pagar esse resgate do ransomware para justamente dividir posteriormente o valor desse resgate com esse cybercriminoso que está atacando o sistema como se ele não soubesse de nada. Aí esse dinheiro ele vai provavelmente para uma exchange de criptomoedas, né, vai ser inserido, né, naquelas wallets e vai ser repassado para uma conta laranja e depois vai ser convertido em moeda normal. Isso é lavagem de dinheiro eletrônica. Então, há uma necessidade de prestar atenção sobre esse aspecto, porque essa colaboração de executivos antigos com ataques criminosos de atacantes externos, ela pode perfeitamente ocorrer. Então, nós temos duas classes de insiders que a empresa deve se debruçar sobre comportamentos. Então, a prevenção contra o ataque cibernético não é apenas tecnológica, também é sobre comportamentos. E eu agradeço aqui a presença de quem ficou me ouvindo até agora, eu estou à disposição, esses são os meus contatos, podem ficar à vontade para me procurar, para a gente bater mais um papinho sobre esse assunto. Muito obrigada.